Olá, pessoal, bom dia. Conseguem me ouvir direitinho? Estão me vendo? Bom, vamos lá. Aula passada. Deixa eu ver aqui. Deixei para vocês, eu tinha esquecido de colocar lá na plataforma, já está lá, tá? A listinha aquela de soluções, tá? Que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá, aquela lista sobre soluções já está lá, tá? E também anexada na aula passada, tá? E também aqui da aula passada, as anotações, né, que nós vimos na aula passada, aqui a parte de soluções, né, e também aquelas questões que eu resolvi, né, algumas questões, né, que a gente fez, né, em aula, tá? Então essas anotações também estão lá na plataforma, tá? São anexadas nos anexos da aula, da última aula aí, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Na aula passada vimos soluções, até aqui a parte de conversão, né, grama por litro, mol por litro, concentração de partículas, e aquela partezinha ali das questões resolvidas, ainda vou colocar para vocês, né? Eu não coloquei lá. Eu estou vendo aí com o Guilherme como é que vai ficar a melhor maneira, se eu ponho uma parte uma letra, localizar aqui. Tá, então dá uma olhada hoje em termo. Termoquímica não é complicado, é um assunto que sempre aparece, tá? Então todas as provas aí tu tem, né, termoquímica. Por que ela sempre aparece, né? Porque tem toda aquela questão do Enem cobrar questões ambientais, sobre combustíveis, né? E a termoquímica entra aí, que na termoquímica, né, como aqui o próprio nome já diz, né, termo, então nós temos a parte de reações químicas envolvendo troca de energia na forma térmica, ou seja, né, entre outras palavras aí, né, no nosso cotidiano aí, né, seriam reações que liberam calor ou absorvem calor, tá? Claro, o correto seria, né, liberam energia ou absorvem energia, tá? Toda reação, né, qualquer reação, tá? Qualquer tipo de reação, ela sempre tem que ocorrer com alteração de energia. Então, ou uma reação libera energia, ou ela absorve energia. O que acontece? Depende da forma com que essa energia se manifesta, com a maneira como a energia é trocada, nós temos áreas diferentes da química, né? Então, nós temos, por exemplo, a termoquímica seria quando ela absorve ou libera calor, né? Então, nós temos essa reação liberando energia que vai fazer alguma coisa aquecer ou, né, ceder a energia térmica para algum corpo, enfim. Mas existe outras áreas também, né? Tem a eletroquímica, que é quando a energia envolvida na reação é de forma elétrica, e aí nós temos as pilhas e a eletrólise, tá, da eletroquímica, e temos também uma daí que não é cobrada, né, tá, que é a fotoquímica, mas a fotoquímica daí seria, né, energia liberada ou absorvida na forma de luz, né, fótons, no caso, né. Um minutinho. Então, na termoquímica, vamos ver as reações que liberam ou absorvem calor, tá? Então, nós podemos pensar aqui direto já em duas opções. Ou ela libera, ou ela absorve, né? Então, poderíamos ter, assim, genericamente, ó, uma reação do tipo, né, A mais B, né, que forma um composto C, mais uma energia. Vou botar assim, né? Mais energia. Essa energia aqui, então, vai ser o calor. Até assim, vou apagar aqui. Eu vou escrever calor, tá? É errado, tá? Escrever calor, ok? Mas eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, daí, né? Só para a gente ficar, né? Ficar mais simples assim, ó. Tá? Então, o que acontece? Ó? Esse calor que eu escrevi aqui, ele é um produto da reação. E tudo que está no produto é porque é liberado. Então, esse calor aqui escrito no produto aqui, ó, ele é um calor, então, liberado, certo? Essa reação que tem um calor sendo liberado durante a reação, né? Como é que ela é classificada? Nós vamos chamar essa reação aqui, que libera calor, de
exotérmica. Então, toda reação que é do tipo exotérmica, tá? Exo é para fora, então ela libera calor. Claro que se temos uma exotérmica, temos que ter também o oposto, né? Seria uma endotérmica daí, que é a reação que vai absorver calor. Então, se o calor estiver escrito no reagente, por exemplo, um X mais calor, né, uma quantidade de calor aqui, formando um composto Y, tá? O que nós temos agora? Agora, esse calor escrito aqui, né, no meu reagente, ó, ele é absorvido, porque é o reagente da reação. Então, ele é absorvido, né, e daí, como é absorvido, essa reação vai ser classificada como endotérmica. Tá? E o endo é para dentro, ok? Tá? Então, nós temos duas opções de reação, ou ela é exotérmica ou ela é endotérmica. Exemplos do dia a dia de reação exotérmica. Por exemplo, uma combustão, né? Então, essa aqui, esse é então, combustão. Então, você pega cartão com a folha, né? Você vai queimando, que é uma reação exotérmica, né? Porque o reagente vai com oxigênio, tá? Né? E tudo, tá? Muito cuidado, é uma reação exotérmica. Mas você tem o exotérmico, né? Como reação exotérmica, pode ser essa coisa, você deixa mas não consigo. No momento, tá? Você pega o oxigênio, ele vai calor, fica na hora de cima, tá? Então, ocorre uma reação exotérmica, tem que ser uma coisa aqui, tá? Porque lembra, você está reagindo, mas a outra fica reação que é a função que eu vejo, então, tá? Isso é uma coisa, a absorção do meio, eu faço agir, porque ele não deixa um ambiente, tá? Nenhuma coisa, tá? Como que o filho, ele é, bem, tá? Tá? E, claro, o problema é diferente, né? Tá, uma é uma substância tóxica gerada e a outra, o problema são as gorduras trans. Então, tu tem problemas diferentes ali, tá? Mas não adiantou muito, né? Não temos uma solução aí para comer batata frita segura, tá? Tá, o gravador agora, eu não sei, tá, mas assim, sobre o queijo se é aquecido ou não, não sei, eu teria que pesquisar, porque tem vários alimentos que mudam muito a característica e às vezes acabam ficando mais saudáveis, menos saudáveis, aí vai depender de cada alimento. No caso de vegetais, é que tem muito sobre isso, né? Se tu cozinhar demais ele pode acabar perdendo alguns nutrientes, aí pode ser por uma reação, pode ser por dissolução na água que está fazendo o cozimento, e tu perde o nutriente, enfim, tem alguns, né, problemas, às vezes, com o aquecimento. Mas aqui, né, temos que saber, por enquanto, apenas que algumas reações são exotérmicas, então, e outras são endotérmicas, tá? Os dois tipos de reação. Bom, temos que pensar também nessas reações aqui de forma gráfica. Para poder analisar de forma gráfica, nós temos que ver como que vamos medir esse calor liberado. E aí, para medir esse calor liberado aí, existe uma grandeza chamada entalpia. Tá? A entalpia, ela é simbolizada por H. Tá? Então, nós temos, né, H, tá, para entalpia. E essa entalpia, tu pode pensar nela assim, ó, nada mais é do que a energia que existe dentro de um sistema. Tá? Pensa assim, ó, tudo que existe, né, de substâncias, pode ser moléculas, podem ser, sei lá, cristais, enfim, qualquer coisa que existe, né, de substância química, dentro da substância existe essa tal entalpia. Tá? Essa entalpia vai estar no estado físico, vai estar nas ligações químicas que existem, nas atrações entre os átomos, enfim. Não tento achar de onde é que ela veio. Ela está lá, tá? Então, dentro de cada substância existe uma entalpia. Então, quer dizer que meus reagentes têm uma entalpia e meus produtos também têm, né? Então, quando tu tem uma reação qualquer, tu tem os reagentes que estão virando produto, tá? Dentro desse reagente aqui, ó, né, dentro desse reagente aqui, existe uma entalpia para eles, que eu vou chamar de entalpia do reagente. E no produto também existe uma entalpia do produto. Tá? Acontece que a energia que existe entre as moléculas, né, não são iguais, são diferentes, têm valores diferentes de energia. Então, quando uma substância vira outra, o que acontece? Né? Pode sobrar energia ou faltar energia. Daí que vem a reação ser exotérmica ou endotérmica. Vamos pegar, por exemplo, assim, vamos supor aqui, hipoteticamente, que esse R ali, a entalpia do R vale 100 joules, tá? Porque é uma energia, né, medida em joules. E vamos supor que a entalpia do produto vale 70 joules, tá? Então, uma coisa é certa, né? A energia não pode ser criada nem destruída, ok? Então, a energia que existe no início tem que ser igual à do final, sempre. Só com 100 joules de energia dentro das substâncias e terminam somente com 70 dentro das substâncias,
né? Cadê os outros 30 que estão faltando aqui, né? Os 30 foram embora, tá? Então, a gente pode dizer com certeza aqui que essa reação aqui, no produto, tem que ter aqui ó, um mais 30 joules, porque agora faz sentido, ó. Concorda? Porque daí o produto mais o 30 aqui, ó, né, vai dar os 70 do produto, mais o 30 que saiu, eu tenho no total 100 joules, né, que era o que eu tinha aqui no meu reagente. Meu reagente também tinha 100 joules, ele saiu a 100, então, essa reação que é a reação deu outro, tá? Se não quiser, nós não falamos absolutamente, já dentro das substâncias, não interessa onde ela está, se é nas ligações ou onde for, tá? Não interessa onde ela está. O que interessa para nós é que existe uma energia lá dentro, cada substância tem a sua. Quando a substância se transforma em outra substância, o valor de entalpia muda. Então, ele pode ser maior ou menor. E aí, né, como é que ele vai ser maior ou menor? Ele é uma energia. Então, se ele ficar menor, é porque sobrou. Aí é liberado. Se for, no caso, maior, né, aí quer dizer que tem que ganhar energia para ficar igual. Ok? Ali o Gabriel pergunta sobre como foi descoberto. É que entalpia é um conceito, né, lá da termodinâmica, e para medir entalpia. Então, a gente sabe que se pegar carvão, reagir com oxigênio formando CO2, libera calor. Isso é observado na prática, inclusive se consegue medir. Tá? Foi criado apenas um conceito para essa energia. Aliás, entalpia é um dos conceitos, né? Existem outros, tá? Além da entalpia. Nós temos a entalpia e depois tem um outro conceito que não é muito cobrado em provas por aí, o Enem nem cita, tá? Que é a entropia. Tá, nós temos a entropia também. A entropia, ela mede o nível de organização de um sistema, né? Então, dependendo da entropia, tu tem uma ordem ou uma desordem no sistema. E a entalpia seria mais a energia interna ali, tá? Mais ou menos isso. Ali agora pergunta se o reagente liberar 100... Como assim? Não entendi, Gabriel. Se liberar 100, o produto pode conseguir mais de 100. Não, é que assim, o que acontece? Esse 100 que eu botei é hipotético, tá? Isso aqui pode ser 1.100.000 e virou 1.070.000. Tanto que a gente não tem como saber quanto vale esse aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui é que se liberasse todos os 100 aqui, ficaria com zero, tá? Não existe entalpia zero. Mas esse aqui é hipotético, esse valor. Ele tem 100 e formou um outro que tem 70. O que interessa para nós é o que liberou, que é 30. Tá? Agora, se fosse um outro valor aqui, né? Sei lá, se fosse, que eu falei, né? 1.100.000 e aqui é 1.070.000, ele também liberou 30. Tá? Então, não tem como saber. O que se sabe é que a diferença dos dois é 30. Tanto que a gente nunca vai trabalhar sem com entalpia. Tá? Que eu vou colocar do ladinho aqui. A gente vai trabalhar com delta H. Delta é Mas variação. eu tô Oi? dizendo, tem como, nesse exemplo que tu deu, Uhum. ter um caso em que ele seja o valor igual Não, a entalpia do reagente do produto é sempre diferente. ou Tá? maior? Maior, sim, aí a reação é endotérmica. Ah, ok. Tá? Porque daí o que acontece? Se tu tiver uma reação endo, ó, como é que vai ficar? Tu vai ter, né, um outro reagente, eu vou chamar de X e Y agora, tá? Para não ficar igual lá em cima. Ó, só que daí seria um caso de uma endotérmica, teria que ser assim, ó, X, por exemplo, mais 20 joules, vou supor aqui, né? Formando Y. Isso quer dizer que agora aumentou 20 joules. Ó. Então, se a entalpia do meu reagente aqui, ó, que é o X, né? A entalpia do reagente for igual a 100, vamos supor de novo, né? Quanto que vale aqui a entalpia do produto Y? Vale 120. Tá? Por quê? Né? Porque um lado tem que ser igual ao outro. Ó. Então, esse X mais 20 aqui, ó, tem que ser igual ao Y. Tem que ser igual. E aqui no total eu tenho, então, 120. Aqui o total eu tenho 120. Fechou os dois lados iguais. Tá? Então, ele pode ó, aumentar a entalpia. Isso sim, numa reação endotérmica isso vai acontecer. Tá? Para ΔH, ficou feio meu delta aqui. Para ΔH, nós temos, ó, vai ser sempre entalpia do produto menos entalpia do reagente, tá? Por que isso, né? Todo delta, né, pegar na física também, qualquer tipo de variação,
variação é sempre final menos inicial, tá? Mas o que acontece, né? Na química, né, a gente não tem final inicial. E lembra lá na física, né? Por exemplo, pegar delta V, né? Variação de velocidade, tá? É velocidade inicial, não bater, o final inicial. Só que não 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 dá para você não não pagar você pagar não não mas a gente vai ter, por exemplo, qualquer substância, sei lá, um ácido sulfúrico, né? E ele virou o quê? Virou outro ácido sulfúrico. Então não aconteceu nada, ele não virou nada diferente. Se ele não virou nada diferente, não tem entalpia, tá? Então, né, aí não tem reação química. Então, se né, não tem, se ΔH for zero, é porque não aconteceu nada com as substâncias. Agora, se a substância mudou, tá? Não tem nenhuma substância que tenha exatamente a mesma entalpia de uma outra substância. Isso não vai acontecer, tá? Para poder dar zero, assim. Então, como isso não vai acontecer, então, sempre que ocorrer uma reação química, vai ter um ΔH. Vai ser ou endo ou exo. Bom, analisando de forma de gráfico, tá? É uma coisa bem importante. Então, para onde gráfico, vou colocar aqui. Então, temos os gráficos. Esse gráfico colocar aqui é bem importante. Eu vou colocar esse texto. Nós vamos ter dois casos. Então, aqui, tá? Nós temos esse gráfico. Se você aqui, a entalpia, aqui, tá? Também a entalpia, né? Vou dar esse aqui. A entalpia aumenta, é bem alto, é a energia. É aqui embaixo, assim, CL. Porque CL é caminho da reação. E eu tenho meu produto mais embaixo. Aí o meu produto vai estar aqui, por exemplo. Tá? E na outra eu vou colocar o contrário. Vou deixar marcadinho aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Tá? Então, nessa primeira aqui, eu tenho aqui o meu reagente e aqui o meu produto. Então, ou seja, o reagente, ó, ele tem aqui em cima uma tal entalpia do reagente. Então, um valor de Joule alto. E aqui o produto ó, vai ter também, ó, aqui, uma entalpia do produto. O que acontece? Quando uma entalpia alta, vira uma entalpia mais baixa. Então, o que está acontecendo aqui, né? Ele está liberando energia, né? Porque né, no começo ele tinha uma energia bem alta e no final ele está com uma energia baixa. Para onde foi essa energia, né? Porque se diminuiu a entalpia, é porque essa energia saiu, tá? Sempre assim, tu tem um valor de entalpia. Se a entalpia diminuir, o calor está saindo da reação exotérmica. Se a entalpia está aumentando, é porque ela está vindo de fora, está crescendo, então é do tipo endotérmica. Então esse primeiro gráfico aqui, nós vamos ter aqui, ó, do R para o P, se você pensar que do R foi para o P, então ele desceu aqui. Então nós temos aqui um deslocamento para baixo. Esse deslocamento é o nosso ΔH. E nós já aponta para baixo, então é negativo. Tá? Se é negativo, então aqui né, também, mais alta, quando baixa energia, essa é do tipo exotérmica. Tá? O pouco importante não minha ponta aqui. Então, minha ponta. Essa também é um pouquinho da parte da ponta, assim, eu assim, começa um pouquinho, faço uma curva e acaba baixo. Então, essa pontinha da parte da ponta, só para cada uma das partes, tá? Não quero mudar, mas ela vai passar e o grau diferente. Tá? Fica ligado para o outro. Vou subir, então, vai embaixo, vai subir. Eu vou fazer agora com caritinho. Tá? Ele começa aqui embaixo, ele sobe, daí tem um pico e para aqui, tá? Mais ou menos isso. Ok? Mas o que interessa para nós é onde ele estava, que era o reagente, e para onde ele foi, que é o produto. E agora, se eu olhar aqui, eu vou botar uma pontilhadinha aqui, ó. Olha o deslocamento que ele teve, foi para cima. Então agora meu deslocamento aqui, ó, foi para cima. Então meu ΔH né, apontou para cima, quer dizer que ele é positivo. Então ele ΔH positivo, essa reação aqui é do tipo endotérmica, tá? Primeiro tem valor de entropia no reagente, né? A energia ele permanece aqui eternamente. Mas ele saiu daqui, fez a voltinha e foi parar lá embaixo. Então, ou seja, tu tinha um valor de entalpia e depois da reação tu tem menos entalpia. Como é que tem menos, né? É energia, ela não pode ser destruída, então não sumiu o calor. Para onde ele foi? Ele saiu, tá? Então sempre que tu tem um valor alto aqui, né? E no final um valor baixo, quer dizer o quê? Diminuiu, então quer dizer que a energia está saindo do sistema, tá? Esse sistema aí, ele perdeu o calor. Se eu tenho um valor baixo, que é o contrário, quer dizer, eu tinha uma energia baixa, né? Existe energia aqui, mas ela é baixa. Só que depois da reação ela terminou com mais calor do que tinha no início, né? O que aconteceu então, né? Quer dizer que ganhou o calor, né? O calor não pode ter surgido, então quer dizer que ele entrou no sistema. Então é do tipo endotérmico, certo? Tá, então nós temos esses dois tipos aqui. O ΔH0 seria aquele caso ele começar num lugar, ter um pico e parar no mesmo lugar, né? Para não ter diferença. Mas aí não teve reação. Daí não, nem tem explicação aquele pico, né? Não tem porquê. Ok? Então, né, se eu começar num ponto e terminar mais baixo, liberou o calor, exo. Se eu começar num ponto embaixo e terminar mais alto, absorveu o calor, endo. Tá? E daí só tu pensar, né, que se ele começou aqui e ele terminou embaixo, o deslocamento foi para baixo. Estava alto e terminou embaixo. Se foi para baixo, então o que deslocou é negativo. Negativo é exo. Né? E se começou embaixo aqui e terminou alto, ele foi para cima. Para cima, então, é endo. Tá? Então, nós temos esses dois casos aqui. Bom,
Outra coisa que a gente pode ver também dentro desse gráfico aqui, né, é a mudança de estado físico, que vai ser importante aqui na termo. Então, quando nós temos mudança de estado físico, dá para escrever dentro desses gráficos aqui também. Quer ver? Vamos pegar então agora estados físicos. A gente já viu lá nas primeiras aulas, a gente viu estados físicos. Tá, então estados físicos, até deixa eu colocar do ladinho aqui para colocar outros do lado depois. Porque existe dois casos agora. Temos os estados físicos e temos também o caso da alotropia. Tá? Já vamos ver o que é alotropia, revisar, né? Então, no caso dos estados físicos, ó, nós vamos ter aquele tipo de gráfico ali também, mas agora eu vou colocar todos eles só empilhadinhos aqui, ó. Tá? Sempre que aparecer os três estados físicos, eles não ficam no mesmo lugar, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, embaixo é sempre o sólido. Tá? Aqui, então, nós temos ó, o sólido, aqui no meio o líquido, e o mais alto de todos é o gasoso. Tá? Isso aqui, então, né, aqui é entalpia. Tá? Então, a partir disso aqui, já consegue agora ver melhor né, quem libera calor e quem absorve. Então, mudança, porque a mudança de estado físico também envolve variação de entalpia. Mesmo que a mudança de estado físico não seja uma reação química, tá? Mas é uma reação, né? Reação física, porque isso envolve energia, tá? Então, a ideia então, agora, se você sentir dentro, tem um sólido indo para o líquido, né? E então, é assim, quem pode usar a posição positiva para cima é endotérmico. Então, a posição acima é positiva e é peso. Qualquer posição para baixo é negativa e é peso. Tá? E está bem de energia, então, o sólido é baixo líquido, então, energia determinada. Não, para cima, né? Tá? Eu pego a forma de uma nuvem, uma coisa, tipo, com eu amigo, já, já, sobre a vida, só vida, a transformação da outra, mais baixo, para a próxima, agora deixando o gráfico, então, é mais para a vida, vamos ver, grafite e o carbono, diamante, tá? São exemplos de alotropia. O que nós temos que saber no gráfico aqui? Né? Bom, os alótropos não ficam no mesmo lugar no gráfico, tem diferença de energia também, né? E nós temos que saber onde eles ficam. Você tem dois alótropos, vai ter dois lugares aqui, tá? Para ter um que fique mais alto e um que fica mais baixo, tá? Sempre o que fica mais embaixo, é o mais estável, é assim. Não, o baixo vai ser mais estável. Às vezes vai ser mais estável. Eu pego o grafite diamante mais estável. Não está grafite. Não vou pegar grafite aqui, vou pegar grafite diamante em cima. Tá? Eu vou grafite, né? Ó, subindo é positivo endotérmico. Então, a transformação do grafite para diamante é endotérmica. E o contrário, né, a transformação do diamante para grafite, para baixo, é exotérmica. Da mesma forma, entre oxigênio e ozônio. Quem é o mais estável? O mais estável é o oxigênio. Tá? O oxigênio virando ozônio, endotérmico. O ozônio virando oxigênio, exotérmico. Tá? Como é que eu sei que o grafite está embaixo, o oxigênio está embaixo, não é o ozônio, não é o diamante? Bom, aí assim, ó, o mais estável, tá? Para descobrir que é o mais estável, uma das maneiras de pensar é em abundância na natureza. O mais estável sempre existe em maior proporção, é o mais fácil de conseguir, tá? Então, por exemplo, tem grafite e diamante, qual que é o que mais tem, né? O mais abundante? É grafite. Logo, o grafite é mais estável que o diamante, tá? Certo? Ah, tá. Eu já respondi a pergunta da Carolina. Tá, mas sempre na pesa por abundância. E nem se pegar um pedaço de madeira, por exemplo, e queimar, né, vai formar carvão na forma grafite. Nunca vai queimar um pedaço de madeira e o que vai sobrar no final são diamantes. Né? Isso não vai acontecer. Ok? Por quê? Né? Porque não é o mais estável. Da mesma forma, né, aqui o oxigênio e o ozônio. O oxigênio é mais estável, então ele é mais fácil é mais fácil ser formado. Né? Ele existe em maior quantidade na natureza. O ozônio já é bem mais difícil ser formado, precisa de mais energia, né? Tá? Então, sempre assim. Claro que existem aqueles casos, né, que como é que eu ia saber, né, que a gente pega, por exemplo, um outro exemplo aí de alotropia, enxofre, né? Existe o enxofre, o monoclínico e o ortorrômbico, tá? Tu vai pensar, tá, mas e como é que eu sei agora que é o mais estável? Aí tu vai pensar, tá, é o mais abundante, beleza? Qual tem mais? O monoclínico ou o ortorrômbico? Não adiantou nada, né? Tá, então, né, o que acontece? Nesse tipo de questão, se perguntasse entre o monoclínico e o ortorrômbico, seria feito o contrário, seria feito dado o gráfico, eles escreveriam lá um deles aqui embaixo, por exemplo, vamos botar aqui embaixo o ortorrômbico, tá, que é o mais estável, o ortorrômbico aqui embaixo e o monoclínico lá em cima. E daí te perguntariam quem é o mais estável. Esse tipo de questão está cobrando que tu saiba que o de baixo é o mais estável, né? Tá, e se tiver três linhas, né, que é o mais estável, o de baixo é sempre o de menor energia,
tá? Quanto menor a energia, mais estável é alguma coisa, ok? Tá? Nesse caso aqui, né, de alotropia, beleza? Bom, como que pode aparecer isso daqui, né? Assim, esse gráfico aqui né, de alotropia ou de estados físicos, como é que isso pode aparecer? Bom, tem uma questão assim, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenha duas reações, ó, exemplo, né? Eu tenho essa reação aqui, ó, né? Hidrogênio gasoso mais 1/2 de oxigênio gasoso, formando água gasosa. Vamos chamar essa reação de 1, eu vou dizer então que ela tem um ΔH1, ok? É a reação 1. E vamos pegar uma outra reação agora. A outra reação é hidrogênio gasoso mais 1/2 de oxigênio gasoso, formando água líquida, tá? E essa daqui vai ser minha reação 2, ΔH2, tá? Primeira coisa que eu vou confirmar, claro, não estiver errado, eu já veio aqui, essa de cima então é gasosa, e essa aqui é líquida, tá? Como vai ser então, é a partir do ΔH são 10, tá? Isso é falso, porque o ΔH seria empate, outras são idênticas, elas são idênticas, mas quando eu digo formado, é real, formado em estados físicos, eles não vêm de físico, é de mas eu digo físico, então eu tenho uma tá? E que fica no água vida, como isso, mas se você já água, a energia vai feita já vai aqui eu botei somente um produto diferente, mas podia ter uma diferença no reagente também, tá? Podia o hidrogênio aqui ser gasoso e o oxigênio ser líquido, sei lá, alguma outra diferença assim, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas qualquer coisinha que mudar, né, de uma reação para outra, o ΔH já muda, tá? Isso, exatamente, show. Porque ele falou ali que tem que, para ser idêntico, eu teria que ter, na primeira, né, hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, na água gasosa. Aí na segunda, exatamente igual, como se eu copiasse ela. Hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso e água gasosa. Daí sim, aí são iguais. É a única maneira de ΔH ser igual. Tá? A reação tem que ser idêntica em todos os aspectos, tem que ter os mesmos coeficientes, tem que estar na mesma condição, tudo igual. Todos os estados físicos iguais. Se fosse alotropia, teria que estar com todos os alótropos iguais. Aí o ΔH seria igual. Tá? Mas nesse caso aqui não tem como, porque eu mudei um pouquinho uma da outra. Uma já é gasosa, outra é líquida. Então eles são necessariamente diferentes. Tá? Outra coisa que a gente pode analisar. Será que esses dois aí são positivos ou negativos? Não? Ali o Jean que vai definir o estado físico do produto se os reagentes são iguais. Ah, não, isso aqui é assim, ó, essa reação foi dada assim, a gente aceita ela assim. Tá? Porque na prática, depende de como tu realiza ela, pode formar água gasosa ou água líquida. Mas a gente não está pensando numa reação aí na prática. Tá? Então não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas tudo depende da temperatura que tu queimar hidrogênio, né? A água pode ser formada gasosa ou líquida. Depende. Tá? Então, não vamos entrar nesse detalhe da temperatura. Então, se a gente pensar que tem uma reação que está formando água gasosa e tem outra reação que tem os mesmos reagentes, mas formando água líquida. Tá? Então, existem mais fatores aí, mas não vamos entrar nesses detalhes aí. Certo? Tá? Então, o que eu tenho que saber aqui é que os dois ΔH são diferentes e agora eu quero saber se eles são endotérmicos ou exotérmicos. Claro, se um for endo, os dois são, tá? Não tem como aqui mudar o estado físico, somente o estado físico e a reação trocar de tipo, tá? Isso não acontece. Então, você tem que saber agora se eles são endo ou exo. O que a gente pode imaginar que eles são aí, né? São do tipo exo, tá? Elas são exotérmicas. Como que eu sei que são exotérmicas? É uma queima, é combustão. Toda reação que tem alguma coisa mais oxigênio, né, é uma combustão, e combustão, no geral, é exotérmica. Só existem duas combustões, né, que são endotérmicas. Tá? Elas existem, tá? Aquela ideia de pensar assim que, se eu queimo uma coisa, tem que liberar calor, né? Só que tem duas coisinhas que são bizarras, mas que podem queimar e são endo, tá? Mas assim, ó, não vão cobrar em prova, tá? Mas se colocar até aqui uma telinha em vermelho aqui para nós, né? Então, um asterisco. Quando eu tenho uma reação que é alguma coisa qualquer aqui, ó, mais oxigênio tá formando aqui alguma coisa, essas reações aqui são exo.
tá? Em geral, elas são, né, as combustões, né? Tanto que se esse composto aqui, às vezes, tem carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? O que vai acontecer, né? Se tem carbono, forma CO2, se tem hidrogênio, forma água, tem as reações de combustão. Quando o reagente, então, ó, se eu tenho reagente oxigênio, a reação é exo, certo? Nesses casos aqui, claro que existem, né, exceções, tá? A exceção, então vou botar aqui, né? Exceto em, ó, existe essa daqui, mas eu duvido que cobrariam em prova essas aqui, tá? Essa aqui é endo, tá? Ela é endotérmica, N2 mais O2 formando 2NO é endo, tá? E a outra que tem é essa daqui, ó. Água mais 1,5 de O2 formando H2O2, tá? Ela também é endo. Mas olha só, né? São duas coisas bizarras, tá? A primeira, N2 mais O2. Nitrogênio pegando fogo, né? Nitrogênio não queima, né? Os 70% do ar é nitrogênio, mais de 20% é oxigênio, porque não reage com reagente, aqui essa é muito difícil, tá? Então, não vai ser, no caso, a água de oxigênio, sabe? A água é fogo, mas em caso de ser água de oxigênio, sim, forma oxigênio, certo? Não vai ser, aí eu acho que as sozinhas duas são endo, tem oxigênio, o resto tiver reagente, é isso, aí o resto é mais oxigênio. Tá? É exotérmica, tá? Só no Bob Esponja. Daí eu não sei, eu não vi Bob Esponja, tá? Não olhei, não acompanhei a época de Bob Esponja. Tá, mas a água aqui, né? Não queimaria, né? Bom, enfim. Então aqui, né? Nós temos qualquer coisa, então com oxigênio é exo. Então quer dizer que essas duas reações aqui são exo. Como é que eu descubro qual ΔH é maior? Qual que é a mais exotérmica? Tá, porque as duas são exo. Ok? Então, essa daqui, ó, é do tipo exo e essa aqui também é do tipo exo, exotérmica. Como é que eu sei? Porque está reagindo com oxigênio, aquela história, tá? E aí, qual das duas é maior? Né? Qual das duas libera mais calor, já que as duas liberam? A maneira mais fácil de descobrir aqui é via gráfico, tá? Vamos construir um gráfico com elas e vamos ver qual que é, tá? A maior. Peraí. Ah, tá, claro. Eu vou abrir aqui, mas é bobagem, né? Um bob sofrendo fogueira embaixo d'água. Isso é complicado, ele tem até maré ali batendo do ladinho, né? Mas é estranho. Tá? Não que coisas não podem pegar fogo, né, embaixo da água, tá? Porque assim, ó, existe uma questão também sobre a combustão, tá? Vocês já viram alguém usar maçarico dentro da água? Não, um maçarico de acetileno pega fogo dentro da água, só que a acetileno é bem inflamável. O hidrogênio, se fizesse bolhas de hidrogênio dentro da água e tocasse fogo, ele pegaria fogo dentro da água, tá? Mas são coisas muito inflamáveis aí, né? Aí é outra história, né? Então aqui, né, as duas são exo. Como é que eu sei qual delas é mais exo? Vamos fazer isso via gráfico. É o melhor de fazer, tá? Então assim, nós vamos construir. Então, esse aqui é o nosso enunciado, tá? Eu vou separar ele do resto aqui, ó, tá? Aliás, eu queria pegar uma reta aqui, não peguei. Peraí. Vou separar. Esse é o nosso enunciado. Como é que a gente faz? A gente constrói um gráfico, então, ó, o nosso gráfico aqui de entalpia, e a gente botar bem longo assim. A gente sabe, então, que se ela é exo, é porque o reagente é alto e o produto é baixo. Ok? A exo é sempre assim, né? Então, o meu hidrogênio e o oxigênio vão estar no mesmo lugar, porque são iguais. Então, ele vai estar num valor aqui em cima, aqui, ó. Tá? E a água líquida e gasosa vai ter dois lugares para ela. Vou botar uma aqui e botar uma aqui. Tá? Tem que ser dois lugares. Ó. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui em cima eu tenho meu reagente, que é meu hidrogênio gasoso mais 1,5 de oxigênio gasoso. Tá? E aqui embaixo eu tenho os produtos, que é água líquida e água gasosa. Como os dois são diferentes, ó, não podem ficar no mesmo lugar. Né? E aí, quem fica em cima, quem fica embaixo? Ah, isso tem que lembrar disso aqui. Tá? Sempre que tiver o sólido, líquido e gasoso, o gasoso é mais alto que o líquido. Tá? Então, aqui, como eu tinha, né, duas opções, ó, eu vou colocar, então, a água gasosa aqui em cima.
e aqui embaixo eu tenho a água líquida. E agora eu consigo ver onde estão os ΔH. Então, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho um deles. Ó. Um deles era desse pontilhado aqui, né? Até lá em cima. Então, essa descida aqui, ó, até a água gasosa, eu chamei de ΔH1. E eu vou colocar em verde a outra. Ó. O outro era até aqui. O outro desceu tudo isso aqui, ó. E essa descida eu chamei de ΔH2. Então agora, graficamente, tu enxerga qual que é maior, né? Porque ó, o tamanho, né, a distância aqui ó, é o calor liberado. Então aqui liberou esse pedacinho de calor, pensa como sendo um pedaço aqui, né? E aqui liberou esse pedação, ó. Tá? Então quer dizer o quê, né? A reação 2 é mais exotérmica que a 1. Tá? Então, ó, nesse caso aí, né, a reação 2, ó, é mais exotérmica que a 1. Tá? Então, a gente tira direto via gráfico, ok? Se eu te desse os valores de ΔH, tu conseguiria achar a diferença aqui da água líquida para a água gasosa. Né? Então, num outro exemplo assim, né? Por que que a reação 1 não fica reta com reagente? Não, porque são substâncias diferentes. Tá, eu entendi a tua dúvida em relação ao gasoso e gasoso, né? Mas acontece que hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso não é a mesma coisa que água gasosa. Então eles não podem nunca ficar reto, tá? Então ali, né, não tem como os dois ficar na mesma linha. Para ficar exatamente na mesma linha, tem que ser substância idêntica no estado físico idêntico, tudo idêntico. Aí é a mesma linha. Agora, se a substância é diferente, já mudou, já desnivela. E se é estado físico diferente, também desnivela também, né? Tá? Então aqui, né, todas elas é desnivelado. Tu não tem nenhuma com o mesmo nível ali. Tá? São duas reações ocorrendo. Se tivesse no mesmo nível, o ΔH1 seria zero, né? Mas não é. Existe uma reação química ali. Prof, Tá? Oi. deixa eu aproveitar, o Suma. Uhum. Deixa eu só pedir para ti um favor seguinte, ó. Eu vou ter que fazer uma operação agora aqui, talvez ele pare de gravar. Tá. Então, eu te botei como confitrião, tu grava esse finalzinho do trecho aqui. Gravo, eu te mando Tá, depois ali. Aham. tá. Pode. Talvez ele não pare aqui de gravar, só que para plano B aqui, daí a gente fica assim, tá? Tá. Tá pedindo Feito. para solicitar. Ué, Não eu te passou. autorizei aqui. Peraí. Não. Peraí que eu vou de novo. Peraí. Padrão. Evandro Gondra. Tornar confitrião. Não mudou o status lá em cima. Deixa eu ver, tentar de novo aqui. Tornar anfitrião, então. E agora? Ainda não mudou. Será que pode mais de um co-anfitrião? Teoricamente poderia, né? Só se não Pode. tá configurado lá. Até Ó, porque eu tô sem nenhum anfitrião. ué, mas ali Permitir na minha gravação de lista de arquivo. Tá, vai lá, vê participantes, agora aí. a minha Permitir gravação. participante aparece anfitrião e co-anfitrião. Eu botei agora aqui, ó, permitir gravação de arquivos locais. Vê se vai. Agora foi. Agora foi. Boa. Então Agora tá tá. gravando. Então tá. Boa Se aula aí, precisar, galera. depois eu te passo aí. Valeu. Bom, ali, Carolina, então, tranquilo, tá? A ideia, então, do porquê que não é na mesma linha, tá? Bom, vamos adiante. Então, aqui, ó, deixa eu ver ali o João Vitor. Por que a 2 é mais exotérmica? Vamos pensar no caso agora aqui, como esse tamanho aqui, ó, é o quanto de energia é liberada, né? Porque, olha só, como eu tenho num patamar, né, o quanto ele cai é o quanto ele está perdendo de energia, certo? O quanto está liberando. Quanto mais ele cair, mais ele liberou, certo? Então, acontece, ó. Aqui eu tinha um valor, né? E ele caiu um pouquinho. Parou aqui, mas ele caiu um pouquinho, liberou um pouquinho de energia. Se ele cai mais, ele libera mais energia. Então, como a 2 aqui ó, caiu mais do que a 1, quer dizer que a 2 liberou mais calor do que a 1. Então, a 2 né, é dita, então, né, mais exotérmica do que a 1. Certo? Não sei se era essa a tua dúvida, João Vitor.
Ah, Então, tá, mas não tem a ver com o estado físico, tipo, o que é menos exotérmico é gasoso e o outro é líquido. Não tem a ver? não, mas olha só, aí tá, tem um tema. Aqui é o seguinte, ó. O gasoso, né, ele tá mais alto no gráfico, mas ele não é nem exo nem endo. O líquido não é nem endo nem exo. O endo e o exo é a transformação de um para outro, tá? Quando eu vou do líquido para o gasoso, é um processo endotérmico, estou subindo. E do gasoso para o líquido é exotérmico. Isso é a transformação entre eles. Agora, numa reação, como é que a gente avalia se a reação inteira, não a troca entre eles, não é entre eles, a reação inteira, qual das duas é mais endo ou mais exo que a outra? Então, aqui tiver maior deslocamento de energia, é a mais, né, que liberou mais calor, ou absorveu mais calor. Nesse caso, como as duas são exo, a energia está diminuindo. Então, eu quero saber qual que diminui mais. Como aqui eu tenho gasoso e a outra tenho líquido, a que diminui mais é a que vai parar lá na água líquida. Tá? Então, isso aqui, pelo gráfico, a gente vê aqui que o deslocamento da 2 é maior que o da 1. Tá? Então, não é entre o líquido e o gasoso. Entre eles aqui, eu poderia fazer uma troca aqui, não teria problema. Tá? Mas a gente avalia direto aqui os delta Gs assim. Da onde eu quero para onde eu vou chegar. Tá? Onde eu quero chegar, né? Então, da onde eu estou aqui, né? Para onde eu vou chegar. E a distância percorrida é o delta H daquela reação. Tá? Como é para baixo, né? Exotérmico. O que descer mais é o mais exotérmico. Ok? Tá? E não entre eles. Tá? Não sei se isso responde sua dúvida, tá? Se tiver com dúvida Ah, ainda. tá, mas está relacionado, porque o líquido, ele é mais, digo, não entre os dois, mas ele está O líquido tem relacionado. menor energia. Isso. Isso tem que pensar, tá? Não pensa daí em exo ou endo. Pensa, o líquido tem menos energia do que o gasoso. Tem. Então a Tá. ideia é que a reação vai formar água. Quanto menos energia tiver a água, quer dizer que mais energia vai liberar. Por isso que a líquida libera mais do que a gasosa. Se tivesse uma outra reação, uma reação 3 aqui, formando água sólida, o sólido estaria mais embaixo ainda, liberaria mais calor ainda. A mais exotérmica daí seria para água sólida, tá? Mas eu não aconselho ficar decorando pelos estados físicos, eu aconselho a montar a reação, fazer o desenho que não fiz aqui, e aí tu consegue visualizar que é o Tem, maior que é o menor. tem como liberar mais calor sem se transformar sem mudar o estado físico? Nesse caso aqui, não, tá? Porque daí hidrogênio mais oxigênio forma água. Isso libera uma quantidade de calor. Daí vai mudar um pouquinho conforme os estados físicos. Claro, eu poderia, deixa eu ver, é que o gasoso aqui, poderia trocar aqui gasoso para líquidos no reagente também, mas daria outros valores. A maior de todas, acho que seria da água o hidrogênio e oxigênio gasoso formando água sólida. Seria o maior de todos. Tá, mas desses dois aqui, só o 2 ganha, tá? Mas eu digo sem que chegue no sólido. Não, Ficar acho que no. não. Não, mas Não. assim, a gente não pode ficar tentando descobrir se tem mais algum, se existe ou não. A gente vai pegar ali bem o que eles deram, montar no gráfico e deu, porque eles podem colocar alguma coisa diferente. Mas essa aqui eu não imagino outra que libere mais calor, sem ser pro sólido, tá? Não teria como pensar em outra forma aqui, tá? Mas essa aqui é via gráfico. É, que a Carolina está falando, nesse caso aqui, a questão te daria as duas reações, né? E perguntaria qual que é mais exo, por exemplo, né? O mais fácil de resolver é via gráfico. Existem outras maneiras de resolver, tá? Mas o mais fácil aqui é via gráfico. E, é claro, eu posso te dar o gráfico e pedir também, né, os valores. Eu vou pegar uma questão aqui, ó. Tem uma questão de termo da... Deixa eu só ver se eu acho ela na internet aqui rapidinho. Termoquímica... Ah, não vou achar ela assim, olhando direto. Pera, já procurar ela de novo aqui. Deixa eu botar na tela, fica mais fácil eu ler aqui. Tá. Opa, isso não. Cadê meu banco de questões?
fechar já o WhatsApp aqui. Ahn, Deixa eu botar, acho que termoquímica Enem aqui, acho que já tem 16 questões. Deve ser uma delas. Aqui. Essa questão aqui. Tá? Eu vou aproveitar, vou copiar ela. Ó, ela é em 2015. Vou copiar esse enunciado junto aqui. Opa. Eu já amplio ela para a gente poder ler melhor. Tá, mas aqui a questão. Ela teve só uma média 22% de acerto. E vão ver que ela não é assim tão impossível. Ok? Vamos deixar isso aqui de lado. Para cá. Bom, olha só. Nessa questão aqui, né, o que eles deram? Eu vou dar um zoom, tá? Para vocês poderem ler melhor aí, né? Acho que foi zoom demais. Aqui. Então, aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1, a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. A variação de entalpia em quilojoule para a queima de 5 gramas desse bioóleo resultante em CO2 gasoso e água gasosa é... Então, olha só como é que a gente resolve isso aqui. Ó. É tudo usando o gráfico apenas. Ó. Vamos entender o gráfico. O gráfico, ó, não tem a equação bonitinha que não coloquei lá, né? Mas a gente tem que fazer isso aqui. Ó. Do bioóleo até aqui chegar em CO2 e água, foi menos 18,8. Então, vamos aceitar aqui, daqui até aqui embaixo, tá? Essas distâncias aqui vale quanto? Ó? É menos 18,8, menos é porque é para baixo, porque é negativo. Mas o valor aqui, ó, é 18,8, ok? Então, toda essa distância aqui, ó, aliás, não vou botar com chave, vou fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho. Eu quero a distância daqui até aqui, tá? Essa distância aqui vale 18,8, ok? Essa distância. Então, claro, se é uma distância para baixo, é menos 18,8. Se ela fosse para cima, ela seria mais 18,8, mas ela é 18,8. O que ele fala ainda? Que esse pedacinho aqui, ó, que é do CO2 gasoso e água gasosa para CO2 gasoso e água líquida, olha quem está mudando aqui, né? Somente o gasoso para o líquido, e é 2,4. Quer dizer que essa distância aqui, ó, essa distância aqui vale quanto? 2,4. Por quê, né? É 2, tá menos porque tá para baixo, tá? Se fosse para cima, seria mais 2,4 daí, mas é 2,4. Se o total aqui é 18,8 e só esse pedacinho é 2,4, o que ele quer saber é quanto vale esse pedaço aqui, ó. Quanto vale esse pedaço? Ele virou meio que uma questão aqui matemática, né? Porque ó, 18,8 é todo, 2,4 é um pedacinho, esse meu pedaço aqui é 18,8 menos 2,4, que isso que te dá 16,4, não é isso? Tá? Deu 16,4, é esse valor aqui. Só que tem um pequeno detalhezinho nessa questão, tá? Se tu olhar na grade aqui, ó, tem o 16,4, certo?
A letra E. Só que tem que cuidar um pouquinho. Não é essa a resposta. Existe uma pegadinha aqui. Tá vendo que todos eles, ó, são, ó, grama por grama. Tá vendo aqui, ó, é quilojoule para cada grama. Aqui, ó, é quilojoule para cada grama. Então, quer dizer que isso aqui é quilojoule. Isso aqui é quilojoule para cada grama. Mas a questão é para 1 grama? Não é, olha aqui, ó. É para 5 gramas. Essa pegadinha é normal, tá? Se é para 5 gramas, tem que fazer uma regra de 3 ainda. Então, quer dizer que é 16,4 para cada 1 grama. É tudo para 1 grama. Até no enunciado lá, ó, fala que é para cada 1 grama. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? 1 grama. 1 grama, tá? Então, todo o cálculo que tu fez é para cada 1 grama. E a pergunta é para cada 5 gramas. Então, o que tinha que fazer aqui ainda é uma regra de 3, né? Tu sabe que é 16,4 quilojoules para cada 1 grama. Se eu quero 5 gramas, é X. X aí vai dar, né? Que daria 82. 82 quilojoules. E esse é o nosso resultado. Tá, 82 quilojoules. Que deve ter também aqui, ó, a letra C. Tá? Tá aqui a nossa resposta. Tá, então, né, isso aí é uma das coisas que, por que deu uma aqui só 22% de acerto, né, por causa disso. OK? Bem por causa, porque muita gente marcou aqui, né, 16,4, fez direto ali. Alguns não fizeram porque não acharam como montar as equações, porque não deu a fórmula do Bioli, como é que eu vou ajustar os coeficientes, mas nota que nada disso é necessário, né? Tá, então, né, tu faz direto via gráfico. Então, essa aqui é tipo a questão que eu mostrei ali. Ela é de 2015, é bem antiguinha, já tem aí vai ser 7 anos para trás, né? Tá? 6 anos atrás, né? Mas, assim, ó, é um tipo de questão que aparece, tá? E pode voltar a aparecer aí. Mas teve um nível de acerto bem baixo, tá? É bem baixo, né? Porque tem 5 alternativas, né? 20% é o chute aleatório. 22%, não. Certo, ela, tá? Tranquilo aqui essa parte termo. Então, vamos dar um pouquinho adiante aí na termoquímica. O que mais, né, se usa dentro da termoquímica? Bom, então assim, uma coisa importante, né, sobre o que fazer com as equações, né? Nós temos uma lei chamada lei de Hess, que é a parte mais importante dentro da termoquímica. Então, ó, vou botar aqui, né, lei de Hess. Essa lei de Hess tem algumas consequências. Vamos ver primeiro as consequências aqui, depois a gente vê direitinho, né, quem é essa tal lei de Hess. O primeiro e muito importante é que a lei de Hess é uma lei. Tá? É lei de Hess. Se é lei de Hess, quer dizer que não tem exceção. Tá? Então, nenhuma questão que aparecer por aí dizendo que tal coisa que ocorre é um caso especial da lei de Hess, ou a lei de Hess não se aplica em tal caso. Não, isso não existe. A lei de Hess se aplica sempre. Ok? Sempre. Ok? Não tem exceção. Bom, o que né, é a lei de Hess? A lei de Hess é o seguinte, ó. Ela diz que o ΔH de uma reação ele independe do número de etapas da reação. Assim, como assim, né? Olha só, vamos pegar assim, um caso genérico primeiro, depois eu mostro um caso prático, tá? Mas um caso genérico, eu tenho uma substância A, tá? Que vai se transformar numa substância B. Ok? Então o A vai se transformar em B. E isso vai ter uma energia, né? Vamos supor que isso aí aconteça e libere 30 quilojoules. Ok? Do A virar B, libera 30 quilojoules. Supondo, ok? Agora, se o A não virasse o B diretamente, e se por acaso o A primeiro se transformasse em X, depois se transformasse em Y, e depois esse Y finalmente virar o B, o que acontece com o ΔH? Fica exatamente igual, tá? Então, ó, essa de cima aqui, ó, eu teria um ΔH1, vamos pôr um ΔH direto, e essa outra aqui eu teria um ΔH2. E nesse caso, o meu ΔH1 é exatamente igual ao ΔH2.
tá? Por quê, né? A lei de Hess diz que se tu começar com A e terminar com B, tanto faz o que aconteceu no meio do caminho, não importa. O que importa é que o A e o B sejam os mesmos nos dois casos aqui. Se forem os mesmos nos dois casos, tanto faz o que aconteceu, tá? O caminho, o processo, exatamente, o Gabriel falou ali no chat. O processo intermediário não interfere. Ele pode, o A, ter se transformado em 500 substâncias, aí no final chegou em B. Tudo bem, se o A virasse o B diretamente, daria exatamente o mesmo calor, tá? Não diferenciaria em nada, tá? Qual é a vantagem disso aí, né? Vamos pegar um caso prático, um açúcar, por exemplo, né? Se nós pegarmos um açúcar, vamos pegar a glicose, tá? Ou sacarose, enfim, tanto faz. Nós temos o seguinte, vamos pegar a sacarose como um açúcar mais comum. Sacarose. O que acontece quando tu ingere sacarose? Né? Quando tu come a sacarose no organismo, né? Então, vamos pegar assim, o primeiro caso aqui, não pegar no organismo. No organismo, quando tu pega a sacarose e come ela, a sacarose vira uma coisa, vira uma substância A. Não importa o que é, tá? Vira um A. Claro que primeiro lá a sacarose vai reagir com a água, junto com umas enzimas, vai quebrar em glicose e frutose, que vai quebrando não sei o que lá, vai entrar todo lá no ciclo da respiração, enfim. Mas concorda que a sacarose vai virar um composto A, que depois composto A vira B, que depois vira C, que depois vira D, que vira trocentas coisas aqui, né? Certo? Vai virando um monte de coisa, mas que no final vai chegar em CO2 mais água, tá? Então, olha que interessante, né? Eu começo com sacarose e no final de tudo o grande objetivo era chegar em CO2 e água, tá? Esse era o grande objetivo. Como é que a gente faz uma coisa chegar em CO2 e água bem rapidinho? Toca fogo nela, tá? Então, vamos pegar aqui isso no organismo. No calorímetro, que é um aparelho que mede a quantidade de calor liberado ou absorvida, no calorímetro, tá? Eu teria o quê, né? Eu teria a reação sacarose mais oxigênio, que é a queima, formando CO2 mais água. Claro que aqui o oxigênio também está aqui no organismo, né? A gente tem oxigênio no organismo, ele vai ajudar que em alguma etapa aqui vai entrar oxigênio, não sei em qual, nem importa, tá? O que importa é que tinha sacarose e virou CO2 e água. E olha o que acontece no calorímetro, sacarose vira CO2 e água. Ou seja, quer dizer que tanto faz, né? Se tu considerar no caso, peguei 1 grama de açúcar, botei num calorímetro, toquei fogo nele, liberou tantas calorias. Se eu comesse 1 grama de açúcar, quanto liberaria de energia no organismo? Exatamente a mesma energia que liberaria no calorímetro. A mesma, porque isso é a lei de Hess. Tanto faz o que acontece no meio do caminho. Então, se vira trocentas substâncias ou vira CO2 e água direto, tá? O final é igual. Então, é assim, tá, que se calcula, por exemplo, o total de energia que existe em alimentos. Né? Se tu pegar o valor energético de alimentos, sei lá, vamos pegar aqui pegar a internet novo aqui, né? Mas pegar aquelas tabelas nutricionais lá que tem, né? Tabela de alimentos, energia, vou botar assim mesmo, se aparece alguma coisa. Ó, tem vários aqui, né, que tem ali, vou pegar uma qualquer aqui. Ó, aqui, ó. Como é que se sabe, né, que alface, 20 folhas de alface dá 15 quilocalorias de energia? Né? Como é que eu sei que um chocolate em barra, um tablete é 528 Não tem como, é impossível tu pegar a pessoa, dar para ela lá um chocolate em barra, um tablete de chocolate em barra e ver o quanto ela liberou de calor, porque comeu aquilo lá. Né? Não tem como saber isso aqui, certo? Olhando para a pessoa. Agora, pela lei de Hess, a gente consegue. Porque eu sei que o chocolate em barra ele é composto lá por gordura, por carboidratos, enfim. Então, o que eu faço? Eu pego aquela gordura, coloco no calorímetro e vejo quanto de energia libera. Pego o carboidrato, coloco no calorímetro e vejo a energia que libera. E depois eu faço o cálculo total, tá? E aí vem, né, mais um tipo de questão que pode aparecer em Enem, que é eu te dizer, né, pegar o chocolate e dizer que ele tem tantos gramas de açúcar. Vamos ver aqui, ó. Tabela.
Vou botar a tabela nutricional chocolate. Vamos ver aqui. Vou pegar um exemplo. Vou pegar um qualquer aqui. Aqui. Ó, dá valor energético direto. Mas ele fala daí que tem 20 gramas de carboidrato, que tem 2,8 gramas de proteína. Então a questão poderia dizer assim, ó, considere que, né, o carboidrato, 4 gramas dele, 4 gramas, perdão, 1 grama libere 4 calorias, a proteína também, 1 grama libera 4 calorias, e tu faz o quê? Né? Tu vai fazer o cálculo dele, né? Tu vai pegar, ele tem 20 gramas, né? Se para cada grama é 4 calorias, então quer dizer que são 80 calorias só devido a carboidrato, mais tanto devido à proteína. Aí depois tem as gorduras. A gordura, em geral, é 9 calorias para cada grama. Tá? Aí tu vai somando tudo e ver o quanto que vai fechar. Beleza? Tá? Então, né? Se tu fizer isso até, se fizer mais ou menos aqui, a conta é capaz de fechar até. Porque, em geral, a gordura é em torno de 9, tá? Em torno de 9 quilocalorias por grama. E o carboidrato e a proteína ficam iguais, né? Iguais a 4. Mais ou menos. Isso aí não tem que decorar, isso seria dado na questão, ok? Então, tu teria mais ou menos o valor energético para cada, né, aqui a porção é de 90 gramas, ó, tá? Então, né, é assim que se calcula esses valores aqui em qualquer tabelinha aí nutricional. Todas têm, né, os valores aí de, né, aqui, ó, chocolate branco, deve ter mais gordura. Ó, isso vai pegar aqui e faz a conta, tá? Então, a gente podia fazer mais ou menos aqui, ó, carboidrato e proteína é igual, dá 8 gramas, dá 32 calorias só pelo carboidrato. E gordura total é 6, 6 vezes 9, 54. Ó, deu 54 só de gordura. Dá 54 mais 48. Dá 90 e poucos calorias. Então não é bem o 8 que eu te falo, o 4 e o 9. Tem que ver direitinho, né? A questão vai te dar daí o quanto é por grama, e aí tu faz a conta. É só ficar somando ali, vai dar direitinho. Tá? Ali, como sabe que a gordura é 9? A questão vai te dar isso aí, tá? Você não tem que se preocupar. Mas como que eles sabem? Pegar a gordura, colocar num calorímetro e tocar o fogo nela. Tá? Porque o objetivo é virar CO2 e água. Então tu pega ela e toca fogo, né? Queimando ela e vê o quanto de calor libera para cada grama que queimou. Se, no caso lá, vai medindo, né? O quanto que vai liberando ali. O calorímetro tem como fazer isso, tá? O calorímetro mede ali com precisão, né, a quantidade de energia liberada numa reação. Então, se tu botar lá no calorímetro 1 grama de gordura e tocar fogo, tu vai conseguir descobrir que ali liberou tantos quilocalorias para aquela massa de gordura que tu colocou ali. Tá? Então, eles vão testando sempre, vão pegando do alimento mesmo, mas vão vendo quanto que dá. Tá? E depois monta a tabela. Mas isso só é possível, né, porque a lei de Hess é válida. Porque se dependesse do trajeto aqui todo, ó, não faria sentido, né? Daí tu faria no calorímetro, mas daí pode dizer que, mas no organismo tem mais etapas. Então, no organismo é diferente. Daí... Não, não é diferente. É sempre igual. Tá? Bom, isso aqui é a lei de Hess. Claro, como consequência, tem algumas coisinhas importantes da lei de Hess. Uma consequência dela. Se tu tem qualquer reação, vamos pegar uma reação aqui qualquer, pegar até um exemplo, ó, carbono. Carbono mais oxigênio virando CO2, tá? Eu vou chutar um ΔH para essa reação aqui. Não tem que ser decorado mesmo, tá? Vou chutar menos 400 kilojoules. Ok? Eu quero mostrar o seguinte, ó, que é uma das consequências de lei de Hess e que a gente vai usar na lei de Hess também. Se tu pegar essa equação aqui inteira, como ela está assim, e multiplicar ela por um número, só mais para cá, tá? Ó, se tu pega ela, né, e multiplica ela por 2, vamos supor, né? Tu pegou essa equação inteira e multiplicou ela por 2, como é que ela fica? Ela vai ficar 2 carbonos mais 2 oxigênios formando 2 CO2. Tá? No momento que tu faz isso, ó, tu multiplica ela por 2, o ΔH também vai ser multiplicado por 2. Fica menos 800 kilojoules. Tá? Então aqui o ΔH eu também multipliquei por 2. Ok? Então posso fazer qualquer operação com qualquer reação, desde que eu faça com ΔH também. Eu poderia, em vez de ter multiplicado, ter dividido. Vou pegar um outro esqueminha aqui, ó,
e vamos dividir por 2. Se eu dividir por 2, que eu tenho que fazer com ΔH, eu também tenho que dividir por 2, tá? Dividir por 2, né? Aqui é 1 na frente, aqui, né? Lembra que quando não tem nada escrito é porque é 1 aqui, né? 1 e aqui é 1. Se eu dividir por 2, vai ficar 1 meio. Então, aqui ficaria 1 meio de carbono mais 1 meio de oxigênio, formando 1 meio de CO2. E o ΔH, nesse caso, agora divide o 400 por 2, menos 200 kJ. E eu posso também inverter uma reação. Se eu inverter, eu tenho que inverter o sinal daí, tá? Então eu posso também, ó, inverter. Se eu inverter aquela primeira lá, vai ficar como, né? Vai ficar CO2 formando carbono mais oxigênio. E daí o ΔH dessa reação fica mais 400 quilojoules, tá? Então pode gerar assim, né? Tá, mas existe a reação, né? CO2 virando carvão mais oxigênio? A questão aqui não é o caso se ela existe ou não, tá? A lei de Hess até serve para isso. Tu consegue descobrir ΔHs de reações que são impossíveis de ser feitas na prática. Que nem o CO2 virar carbono mais oxigênio, é uma reação que na prática não funciona, tá? Não daria para fazer isso aqui, ok? Mas se, né, a reação ela é assim, ela existe, teoricamente ela existe, e ela vale um ΔH mais 400. Mesmo que na prática tu não vai conseguir fazer para medir isso e dar mais 400. Não tem como. Agora, pegar carbono e tocar fogo e virar CO2, isso é fácil. Isso aqui tu faz facilmente. Agora, faz o contrário não dá. Tá? Então, né, também serve para isso, né, a lei de Hess, ok? Sim, tá. Tu pode fazer mais de uma operação. Tu pode dividir, multiplicar, inverter, fazer o que tu quiser. Que nem aqui eu poderia ter pego aqui ó, essa reação de cima, né? A primeira aqui, ter multiplicado por 2 e invertido. Aí só que daí vai ficar 2CO2, 2C, 2O2 mais 800. Tá? Então tu faz quantas operações tu quiser com a reação. Tá? Não importa o que tu faça com ela, desde que tu faça a mesma coisa com o ΔH. Então tem que lembrar que inverteu a equação, né? Trocou o produto com reagente de lado, inverteu ela, o sinal do ΔH inverte, né? Então se ele é negativo fica positivo, enfim, troca o sinal. E se tu multiplica a equação por qualquer número que for, tu multiplica o ΔH. Se tu dividir a reação por qualquer número que for, tu divide o ΔH, tá? E assim vai. Bom, e uma outra coisa que tu pode fazer também, que também é consequência de Hess, é somar duas equações. Então agora eu posso ter, né, várias equações, eu posso somá-las e obter uma terceira reação. Então eu poderia ter uma reação assim, ó. Vamos supor que eu tenha carbono mais 1 meio de oxigênio formando CO. E eu digo que o ΔH dessa reação aqui, ó, é menos 250, vamos supor, tá? E depois eu tenho outra que é CO mais 1 meio de oxigênio formando CO2. E daí eu digo que o ΔH dessa daqui é menos 150, tá? Tem esses dois aí. O que eu posso fazer? Tu pode também, ó, somar equações. E quando tu soma equações, tá? Aquilo que for igual dos dois lados, ó, por exemplo, aqui o CO é reagente e aqui ele era produto. Então ele está dos dois lados ao mesmo tempo. Ó. Então o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso cancelar ele, ó, tá? Porque ele se repete dos dois lados. E o O2 está do mesmo lado aqui, né? Tá? Aí eu posso simplesmente, né, somar eles, ó. Porque aqui eu tenho, ó, o O2 aqui, o O2 aqui, ó, está do mesmo lado. 1 meio mais 1 meio vai dar 1 CO2. Então, o que eu vou ter de produto aqui embaixo? O carbono sobrou, mais 1 meio mais 1 meio vai dar 1 O2, formando CO2. Então, tu pode, né, somar equações e também tu vai somar ΔHs. Aí o ΔH aqui vai dar a soma dos ΔHs de cima. Nesse caso, vai dar menos 400.
tá? Então eu também posso somar equações. E daí aquilo que for igual dos dois lados eu cancelo, tá? E o que for igual do mesmo lado eu posso somar. Certo isso, tá? Carolina, não entendi tua carinha ali, tá? Mas certo que eu posso fazer isso, então. Ok, isso aqui de eu cancelar um lado com o outro, tá? Na aula que vem vamos fazer um exemplo aqui, tá? Dessa de termoquímica, usando lei de Hess. Como faz um tempinho que não aparece lei de Hess, ela pode ser que apareça esse ano aí, tá? Ah, mas a ideia é transformar em só uma equação. Uhum. É que assim, agora tu pode ter várias equações e tu pode somar essas equações para obter uma outra reação, que talvez nem seja possível na prática, enfim. Tu pode ter qualquer reação, pode descobrir qualquer delta H. Então, vamos supor que eu tenho uma reação, eu quero descobrir quanto é que é o delta H, mas na prática não dá para fazer. O que eu posso pegar? Eu posso pegar muitas outras que dá para fazer na prática, somar as outras para poder chegar naquela que eu quero. Tá? Então, né, eu posso calcular delta H assim. Essa é a ideia da lei de Hess. Tá? Usar, né, outras equações para poder chegar numa equação que se quer. Que às vezes a equação que tu quer não dá. Então, até, por exemplo, pega em parte do organismo, né? Como é que a gente vai saber a energia liberada num metabolismo qualquer lá? Ah, uma reação não sei do que, de uma coisinha lá, com uma enzima. Como é que eu vou fazer aquela reação no laboratório? Não dá, né? Mas tem várias outras que eu consigo fazer. Eu pego todas as que eu consigo, vou somando elas, né? E eu posso inverter, multiplicar uma equação, posso fazer o que eu quiser com a equação, para chegar naquela. Daí tu consegue dizer que, na célula, a síntese lá não sei do que, tem um ΔH de tanto. Né? Mas ninguém fez aquela reação na prática, fez outras, que somando dava aquela. Lei de Hess. Vai funcionar. Tá? A lei de Hess funciona sempre. Ok? Uma delas que é bem simples, ó, que se prova pela lei de Hess, é o quanto de energia absorve a fotossíntese. Não tem como fazer a fotossíntese no laboratório para ver o quanto ela absorve. Mas a fotossíntese é escrita exatamente o contrário da combustão da celulose. Agora, pegar um pedacinho de madeira e tocar fogo, eu consigo ver a energia que libera. Segundo o Hess, a que libera é exatamente igual a que absorve, porque a reação está só ao contrário. É só isso aqui, ó. É uma o inverso da outra, inverso sinal. E aí se consegue saber exatamente a energia absorvida na fotossíntese. Tá? Pegando outras reações, que no caso é só pegar ao contrário, né? Pegar ela ao contrário. Você consegue saber. Certo, pessoal? Bom, por hoje é isso, tá? Então, um bom restinho de semana para vocês aí, né? Tá? E até semana que vem.